Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Muito boa tarde. Estamos dando sequência ao especial Espiritismo pelo respeito às religiões. Seja muito bem-vindo à Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova da TV Mundo Maior, hoje e amanhã. Representantes de diversas crenças, estaremos todos unidos para mostrar que é possível conviver pacificamente, mesmo quando a fé é diferente. Afinal de contas, com o crescimento aí da diversidade religiosa no Brasil, é verificado aí também um crescimento de discriminação religiosa. Essa data foi criada no dia 21 de janeiro, hoje, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E essa data serve para lembrar as pessoas sobre o desafio da intolerância gerado pelo desrespeito às diversas crenças existentes no mundo. E para este horário, nós convidamos e vamos trazer até você o pai Diego de Airá, do Candomblé. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela recepção. Para mim é uma honra tremenda estar aqui. Em qualquer dia, mas no dia de hoje, que é um dia muito emblemático para nós, é um dia que nos remete a uma história de luta, a uma história de guerra, né? Então, para a gente é um dia muito difícil. E para a gente o dia de combate à intolerância religiosa são todos os dias. Agora, vamos só para frisar, né, pai Diego de Airá, a data de 21 de janeiro, ela nasceu justamente com a intolerância com o candomblé, foi isso? Exatamente. Vamos relembrar para as pessoas que é importante isso. Exatamente. É muito importante a gente entender o papel da religião do candomblé nesse dia, né? O candomblé, ele foi o precursor desse dia. Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, a religião de matriz africana, a religião preta, a religião do povo negro, é a religião mais massacrada do Brasil. É a religião mais massacrada do Brasil. Então, por conta disso, nós, desde que o Brasil é Brasil, a gente sabe que o racismo existe, e o racismo religioso, que é como a gente entende a intolerância religiosa na sua face, no que tange a questão da matriz africana, da tradição e religião de matriz africana, ele é tão covarde quanto o racismo, né? E Mangilda, uma Ialorixá, mãe de santo, baiana, mulher negra, foi vítima de um infarto fulminante por ter sido covardemente atacada por neopentecostais. E aí ela, desesperada, teve um infarto e veio a óbito. Então, ela se tornou um mártir para a nossa luta, só que Mangilda não é a única. Existem centenas de terreiros atacados diariamente no estado de São Paulo e no Brasil. Existem centenas de sacerdotes, sacerdotisas, adeptos de terreiros, comunidades de candomblé que são covardemente atacadas, terreiros destruídos. A nossa fé é violentada dia a dia. Então, o dia 21 de janeiro, ele é importante para relembrar o diálogo, a tolerância, o respeito. Ele é importante, sim, para relembrar o diálogo, a tolerância, o respeito. É importante. Mas eu não posso deixar de falar, porque é o meu povo que morre. É o meu povo que é apedrejado todos os Pai dias. Airá, o seu povo é o nosso povo.
Quando o seu povo é agredido, o nosso povo é agredido. Axé. Quando o seu povo é massacrado, nosso povo é massacrado. Nós, espíritas com Allan Kardec, estamos junto com o senhor contra a violência e contra a segregação racial, étnica, religiosa. Axé. Esse é Afonso Moreira Júnior, o Maravilhoso. pai Diego de Airá. Nós estamos começando este horário para falarmos, e veja, só estamos falando da data, olha quantos temas estaremos abordando neste horário, e vamos trazendo uma prece de abertura deste horário, para que possamos levar até você toda essa mensagem tão importante numa data como a de hoje. Vamos à nossa prece. Desde o início dos tempos, nós percebemos que a humanidade já tinha noções do divino, do extrafísico, do sobrenatural. E ao longo dos milênios, Deus nos enviou vários emissários do amor, e assim, juntos, fomos construindo as religiões. Cada religião é uma casa que deve abrigar esses religiosos das tempestades da vida, ofertando-lhes o repouso necessário para os bons combates. Ah, Senhor, vós, quando estiveste ao nosso lado, simplificou a lei e os profetas, nos ensinando a arte de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Que todos nós que buscamos o divino possamos nos nutrir desse desejo sincero de amor a Deus, de amor ao próximo e a nós mesmos. Estamos hoje no especial Espiritismo Vibrando, especial pelo respeito às religiões. E a gente está aqui hoje, né, com Afonso Moreira Júnior, com o pai Diego de Airá. E o pai Diego de Airá foi feliz nessa abertura da lembrança dessa data, para que a gente possa fazer essa reflexão. Porque aí, o pai Diego de Airá, o que a gente estava até... eu acho que é importante relatar isso. Hoje, o candomblé é atacado, e esse ataque pode se expandir a outros templos, a outras religiões. Quer dizer, então, na verdade, aquilo que o Afonso colocou, a sua dor é a nossa dor, porque para que a gente possa, sabe, hoje aqui para nós, né, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, está sendo uma... Isso, gratidão, Afonso, por nos ajudar a compor todo esses convidados para este programa, o quanto é importante a gente estar. E aí eu queria voltar com você, pai Diego, da gente poder estar relatando essa dor que acontece no dia a dia. Senão a gente para e fica, vamos só... É lindo, lógico, enaltecer, mas vamos mostrar esse lado que é real, que existe. Exatamente. Para que vocês tenham ideia, nós tivemos em São Paulo, nós temos problemas gravíssimos com relação à intolerância religiosa, né? Primeiro, que nós temos uma dificuldade enorme em registrar o boletim de ocorrência. Então, é um problema de Estado, né? É um problema de Estado. Começa aí. Como assim? Não Começa consegue registrar o BO? É um problema de Estado. Por que é um problema de Estado? Porque é um problema que vai atingir a mim, que sou do candomblé, mas vai atingir a qualquer outro religioso, né? Então, nós temos dificuldade de registrar o boletim de ocorrência
porque nós não temos no campo do BO eletrônico, por exemplo, o item lá que tipifica intolerância religiosa. E também não temos efetivamente o crime de intolerância religiosa tipificado adequadamente. Então, isso nos dificulta. Outra coisa, nós também não temos nas delegacias profissionais capacitados para amparar as vítimas religiosas, as vítimas desses crimes, né? Então, a gente tem aí alguns problemas de ordem de Estado. Então, a gente começa por aí. Depois, a gente começa a perceber, em São Paulo, que os terreiros começam a ser atacados. E por essa questão, dessa dificuldade de registro, você não tem número. Então, você não tem número, você não prova que existe o ataque, né? E há 3 anos, eu e mais um grupo de pessoas criamos um movimento chamado Movimento Nacional Brasil contra a Intolerância Religiosa, lá em Brasília, e com o intuito de desburocratizar esse processo, né? Desde o primeiro contato com a vítima até a questão de tomar as ações cabíveis. E aí nós conseguimos um apoio do Ministério Público no Estado de São Paulo e depois nós conseguimos do Conselho Federal do Ministério Público, conseguimos do Ministério Público Federal, conseguimos apoio de algumas outras autoridades nacionais para agilizar esse processo. Então, o que a gente faz em São Paulo? Tá? Quando essa denúncia chega até a mim, até o movimento, que acontece via internet... A denúncia vem por parte dos que foram agredidos. Exatamente. E que recorrem. Exatamente. E precisa colocar esse meio de comunicação aqui à disposição. Exatamente. De todos que estão. A nossa audiência, Sim. Graças a Deus, é grande. O programa tem... A fundação tem grande prestígio. É preciso disponibilizar esse canal. Sim. Paiaira. A nossa página é uma página no Facebook, Isso. chamada Movimento Nacional, o Brasil contra a Intolerância Religiosa. Ela tem aproximadamente 15 mil seguidores e quando a gente recebe através dessa página ou a denúncia, né, e também tem um número de WhatsApp, que é diretamente o número meu, quando a gente recebe essa denúncia, a gente encaminha para o Ministério Público, né? E aí a gente leva essa vítima até o Ministério Público e lá no Ministério Público, com alguns contatos que a gente conseguiu, com uma rede que a gente conseguiu criar, a vítima sai do Ministério Público com o inquérito instaurado. O que demanda um trabalho grande, pelo que eu estou vendo. Exatamente. E demanda tempo. Exatamente. Isso é investimento, é um esforço. Exatamente. Então, a gente consegue fazer com que a vítima saia com um número de processo, com um número de inquérito instaurado, sem a necessidade de abrir um boletim de ocorrência. Que tem validade. Certo. Que já tem validade. Então, ela já pulou um processo que ao longo do processo inteiro seria de 1 ano. Ela acabou agilizando. Que esvaziaria também a própria denúncia. Esvazia pelo tempo. Então, a gente conseguiu agilizar, né? Mas, para o senhor ter ideia, a gente tem ataques de todos os tipos. Então, temos pedradas, temos terreiros sendo incendiados. Saques. Nós temos invasões de terreiro. Mais agressivo ainda. No município de Franco da Rocha foram 5 pessoas esfaqueadas no meio do culto. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Por um evangélico fanático. Que foi identificado. Até somando o que você está comentando, o Cláudio Palermo, obrigado aí estar nos acompanhando. Ele diz, aqui em Guarulhos, tenho amigos do candomblé que também passaram por isso, nas regiões mais afastadas do centro, mas aqui em Guarulhos, a OAB Guarulhos tem ajudado. Sim, a OAB também tem uma boa atuação conosco, né?
existe uma comissão de liberdade religiosa da OAB que tem atuado a favor da liberdade religiosa e combatendo a intolerância religiosa quando ela é acionada. Então, a OAB tem um núcleo específico, né, que atua nessa questão, nesse quesito de liberdade religiosa. Existe uma comissão específica da ordem que trata disso. E isso é um avanço. A gente também, aquilo que a gente está comentando. Temos todo um lado de desafios, mas algo está acontecendo de Sim, positivo. exatamente, né? exatamente. Como tudo no mundo, Tá, se tem demanda, tem solução. Então a gente está tentando criar solução porque tem muita demanda. A Deise Manzano também nos acompanhando. Maria Cícera, boa tarde. Vânia Rabelo, boa tarde. Obrigado a todos vocês que acompanham. O Nelson Oliveira traz um tema que eu até... Nelson, sintonia aí, Nelson Oliveira. Ele diz, boa tarde. O candomblé é a mesma desde a sua chegada ao Brasil? Ou teve mudanças? Pode definir o que é candomblé e explicar. A gente até que gostaria até que o pai Airá pudesse estar nos passando todo o trabalho para que as pessoas, até eu acho que é importante quando tem esse diálogo, possam conhecer o que é o candomblé. Por favor. Obrigado pela pergunta, Nelson. Nelson, eu acho que é importantíssimo a gente entender e conhecer a história do nosso país, tá? Então, isso é importante. Porque o candomblé nada mais é do que uma herança da etnia negra, da etnia africana que veio para o Brasil. Então, assim como cada povo, cada etnia que forma essa grande sociedade do país deixa a sua marca, deixa seu registro, deixa a sua descendência, a etnia negra também deixou a sua marca. Então, o candomblé ele chega no Brasil através dos navios negreiros, tá certo? Através da população negra, que foi covardemente escravizada, arrancada do seu berço da África e trazida para cá em condições horrorosas. Então, a gente precisa estudar a história do nosso país para a gente poder entender a sociedade em que a gente vive, o porquê que as coisas acontecem, o porquê do nosso cotidiano. Então, o candomblé, ele chega aqui. Quando chega um negro no Brasil, o negro chega com tudo que ele tem, com sua herança cultural, com sua herança emocional, com sua herança espiritual. Ele chega com toda a sua genética, não só genética, né, física, mas também com a sua herança espiritual. Então, o candomblé, ele nada mais do que a forma que se organizou no Brasil o culto às divindades africanas. Então, o candomblé é uma religião brasileira, sim, tá certo? É uma religião brasileira, ou seja, é a maneira que se organizou o culto às divindades africanas no Brasil. Então, e essas divindades vieram com quem? Com o seu povo. A população, ela vem, ela traz a sua cultura. O negro que veio para cá, ele trouxe o Deus que ele acreditava, ele trouxe a maneira que ele comia, ele trouxe tudo, a vestimenta, ele trouxe o seu costume. Então, o candomblé, ele vem daí. Ele é o mesmo? Não, não é o mesmo. Não é o mesmo do primórdio, não. E não é o mesmo da África, porque na África existe o culto aos orixás. Aqui também existe o culto aos orixás. Mas aqui o culto às divindades africanas é denominado de candomblé. Por quê? Porque existe uma influência territorial. Existe uma influência social. É diferente. A gente precisa levar em conta todo o processo antropológico, todo o processo histórico, social que a comunidade negra passou no Brasil. Então, a religião africana é uma religião menosprezada. Por quê? Porque é uma religião de negro. Porque o negro, ele vivia onde? Na senzala. Então, tudo que vem de negro é o quê? É ruim, é feio, é pior.
Então, quando você percebe que na língua portuguesa o termo denegrir tem o aspecto de tornar algo ruim, quando na verdade denegrir é tornar algo negro, e eu me denigro a cada dia quando eu me empodero com a minha religiosidade negra, então entenda que existe um racismo por detrás disso, existe todo um aspecto cultural e social. Então isso tem que ser levado em conta. A gente precisa estudar a história para entender a origem das religiões, inclusive. Então, o candomblé não é o mesmo, porque o candomblé surge aqui, e desde que ele surge nas casas matrizes, lá em Salvador, cada nicho, cada estado também tem as suas apropriações culturais. Então você vai ver o candomblé baiano com uma identidade. Você vai ver o candomblé paulista com uma identidade. Por quê? Porque a comunidade local é diferente. Existem arquétipos que são padronizados? Sim, mas existem aspectos regionais que são muito levados em conta. Tá? Então, assim, o candomblé ele é brasileiro, o culto ao orixá não é o mesmo do que está lá na África e do que está aqui no Brasil. Mas o candomblé é o mesmo. Desde que chegou aqui, ele é o mesmo. O que muda é a regionalidade, a etnia daquela casa, qual é a família. Porque assim como em outras religiões, nós temos várias famílias, várias subdivisões. Então, existem famílias de candomblé que pertencem a uma etnia X. E existem famílias de candomblé que pertencem a uma etnia africana Y. E cada etnia tem a sua particularidade. E, além disso, se a casa da etnia X está no Maranhão, ela tem a influência regional da comunidade maranhense. Se ela está no Rio Grande do Sul, ela tem uma influência regional de quem está no Rio Grande do Sul. Então, é muito fácil você ver, por exemplo, adeptos de candomblé brancos de olhos claros no Rio Grande do Sul. Porque a comunidade lá, na sua maioria, é assim. Quando você vai, por exemplo, para a Bahia, você vê mais negros adeptos do candomblé. Então, quer dizer, você precisa entender a regionalidade também do país. Tá? Nós temos um país muito vasto. Bonito, é gratificante. Como que a gente possa entender tudo isso, né, Afonso? Compreender. Sem preconceito. Exatamente. Sem preconceito. Pai Diego, eu conheço o seu trabalho no bem, admiro o seu trabalho no bem, mas conheci, o senhor é jovem, não vou perguntar a idade, mas eu conheci o candomblé há muitos anos atrás. Há muitos anos, já era espírita, com Allan Kardec, já militava no espiritismo e fui convidado por um irmão que liderava uma casa em Pinheiros, e esse nosso irmão... Pai Jamil. Eu preferia não mencionar, mas eu tenho admiração também por esse nosso irmão. Na época ele era professor da USP, homem de grande cultura, de grande relacionamento, e que, no entanto, abraçou o candomblé por aspiração do coração. Exatamente o que o senhor está dizendo agora. Quebrando todo esse preconceito. É como dizer que o espiritismo é religião de gente que vive só rezando, ou só vive perdoando, ou que aceita tudo. Existem estereótipos, não só no candomblé, mas também no espiritismo, que precisam ser quebrados. Exatamente. Eu queria, e se o senhor me permite, eu quero voltar a esse assunto. No espiritismo com Allan Kardec, nós aprendemos no Evangelho, segundo o espiritismo, que a maior virtude é a da piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, seres celestiais, chamados com outros nomes, denominações em outras religiões, seres de estatura moral de ordem elevada. É a piedade. E o que é a piedade? A piedade
é sentir no nosso corpo a dor que o Senhor está sentindo. É olhar para quem está sofrendo a fome, a sede, a agressão, a miséria, a violência e sentir no nosso corpo aquilo por um átimo de segundo. E justamente esta sensação é que vai motivar uma ação da nossa parte para nos juntar no sentimento de solidariedade. Você que está nos assistindo aí, nos prestigiando nesse dia da intolerância, combate à intolerância religiosa, para ver o que os nossos irmãos estão sentindo, você que frequenta uma casa espírita com Allan Kardec, imagine por um instante que a senhora ou o senhor vai hoje lá para a reunião espírita, para a sessão espírita de psicografia, de assistência espiritual, e chega lá, a casa está derrubada. As poltronas, os mobiliário foi queimado. Os equipamentos usados ali foram destruídos. A sujeira. E precisa dizer porque é o que está acontecendo com os nossos irmãos. Excrementos espalhados pelas paredes. Como é que nós nos sentiríamos espíritas se chegasse a nossa casa espírita ao templo do nosso coração, nosso segundo lar, e o encontrássemos dessa forma? É isso que está acontecendo com os nossos irmãos, que precisa ser comunicado e que nós precisamos, Damião, com toda a sensibilidade espírita, enfrentar com serenidade, com muita parcimônia, mas nós precisamos nos juntar nestas denúncias e buscar as nossas autoridades, porque nós não podemos fazer justiça pelas próprias mãos, senão nós estaremos nos igualando aos agressores. Nós temos que procurar as nossas autoridades para que elas venham aqui também nos falar de medidas que estão sendo tomadas efetivas. Não medidas para punir os invasores, mas para impedir que isso continue ocorrendo. A nossa casa espírita, um dos locais onde nós trabalhamos, em Santana, próximo à estação Carandiru do metrô em Santana, fundada há 25 anos, nós sofremos agressões há muitos anos. Quando fundamos, há 25 anos atrás, sofremos agressões, e nem vou dizer de quem, porque já passou, já foi contemporizado, de templos que haviam naquela região e que se recusavam a aceitar um templo espírita que estava sendo instalado. Nós fomos recebidos a pedradas e outras agressões com a intenção até de afastar os frequentadores da casa, atemorizando-os pela violência. O que hoje é uma marca muito antiga do passado, mas que o nosso coração guardou e que nos sensibiliza para entender o que o candomblé, o que a religião do candomblé, os nossos irmãos do candomblé estão enfrentando no dia de hoje. Antes do Paeran dar sequência, deixa eu trazer até para somar isso. José Antônio Ferraz Saião, de Sorocaba, Rádio Boa Nova, grato por essa rádio existir, sou cristão, amante do amor ao próximo, não vivo por rótulo de igreja, mas sim ser como Cristo Jesus. Tenho amigos budistas, espíritas, judeus, católicos, evangélicos, etc. São todos brasileiros. Amo todos, isso é ser cristão. O Guilherme Casanova da Bahia, que programação maravilhosa nesse dia de combate à intolerância religiosa. Mas eu acho que toda a proposta, vocês que estão nos acompanhando, é exatamente essa. E aquilo que o Afonso pediu, né, a gente podia pedir para o Paeran enfatizar um pouco mais, porque para que a gente possa, para que quem está nos ouvindo entenda o que está acontecendo e tenha uma atenção grandiosa, porque, sabe, enquanto isso não termina, isso pode se ampliar ainda mais, né, Paeran? Exatamente. Em São Paulo, a gente achou que não chegaria, né? E chegou. Olha. Mas a situação no estado do Rio de Janeiro está gravíssima. Na região da Baixada Fluminense está gravíssima. Então, os adeptos do candomblé estão sendo proibidos de andarem com as roupas ritualísticas. Que constrangimento. Né? Então, para a gente é uma dor muito grande. Que constrangimento. Isso é contra a Constituição, isso é contra os direitos humanos. Exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. Paeran, nós precisamos conversar nesse instante, aproveitando essa grande audiência, com esses nossos irmãos
desta religião da intolerância para sensibilizá-los do mal que eles estão fazendo, não contra os nossos irmãos do candomblé, porque isso passa, mas contra eles mesmos, porque eles estão contraindo um mal que vai penetrar na sua alma e que vai trazer aos agressores pesados ressarcimentos, porque nada passa em branco. A lei da ação e reação nos traz aquilo que nós estamos jogando contra o mundo. Se nós estamos nos tratando com amor, e é um amor verdadeiro, o amor ágape, o amor respeito, a divina providência, como você queira chamar, vai trazer isso de volta para nós. Conversa com esses nossos irmãos agressores, Pairá. Eu costumo pensar que essas pessoas não têm fé, sabia? Eu acho que pessoas como essa não acreditam em nada. Elas devem ter um culto interior. Exatamente. Eu acho que elas devem ter um culto a seu próprio ego. E elas devem se enganar e chamar de Deus, porque de fato Deus não habita ali. Porque não é isso que Deus ensina, né? Não é isso que o Deus deles ensina. Porque eu nunca soube religião nenhuma que pregasse a violência. Religião nenhuma que pregasse o ódio. Religião nenhuma que pregasse a intolerância, o desrespeito, né? Para que vocês tenham ideia, eu estava aqui aguardando para entrar no estúdio e um filho de santo meu, jovem, 19 anos, foi expulso de casa. Meu Deus. Por ser da religião de candomblé. Mas olha só, o preconceito. Os pais preconceito na família. Exatamente. Os pais são neopentecostais. Meu Deus, que situação. E ele conheceu uma moça que é da minha família espiritual, que é do meu terreiro, do meu templo. E aí ela levou ele para lá e ele gostou, eles frequentam a casa juntos. E ele foi expulso da casa por conta da sua religião, né? E ele trabalha com os pais, trabalha na empresa dos pais, também foi demitido. Olha a dívida dessa família. Agora, que expulsa alguém por ter uma crença religiosa diferente. Olha a dívida, olha o comprometimento. Aonde está a religião no coração dessas criaturas? Olha, nossa, desafio que a gente aí cai naquilo que você comentou, Pairá comentou, isso não vai para as estatísticas. Muito bem lembrado. Vai, Daniel. porque às vezes isso na verdade é um relato importante que você não vai encontrar, que você fala, porque é individual. Aí você pega algumas situações como essa, isso que o Afonso está dizendo, como é complicado, né, a gente parar, e eu peguei até pela participação do ouvinte aqui de Sorocaba, o José Antônio, quando ele diz, né, eu grato por essa rádio, sou cristão, amante do amor ao próximo. Pronto. Exatamente, se é a prática de todo o maior mandamento é amar ao próximo, é um grande desafio, às vezes, a gente sabe disso, que é dentro do lar, dentro da nossa casa, com aqueles mais próximos, vem os grandes desafios, mas não é superar com esse tipo de ação que você vai estar conseguindo. Não vai agregar a nada, pai. Não vai agregar. E eu descendo as escadas aqui, e meu filho me mandou mensagem me contando, né? E eu aqui em cima, e ele me perguntou assim, pai, o que eu faço? Chorando. Eu disse para ele assim, meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Perdoe os seus pais. Deus o abençoe, pai. É isso. É isso que é a nossa religião. Primeira coisa. Você que está em casa, você está vendo por que nós estamos numa mesa redonda, que não é do rei Arthur, não é da távola redonda? É porque o mundo é redondo. Nós estamos todos juntos na mesma embarcação. Olha aí o Espiritismo com Allan Kardec. Perdoar 70 vezes 7. Pairá, se já era admirador do senhor, a admiração cresceu nesse instante. Santo conselho, abençoado conselho, que transcende o candomblé, que transcende as religiões, porque vem de Deus. Pois é. E eu disse a ele, eu falei, meu filho, perdoe seus pais. Eles te amam, só não sabem lidar com o que eles não entendem. Pronto. É ignorância. Pois é. Agora,
é o que a gente vem trabalhando e é o que a gente entende que isso sim é um problema de Estado. E a gente volta a falar de política pública, a gente volta a falar de governo, a gente volta a dizer que a intolerância religiosa ela também é um problema de Estado, porque as religiões elas estão nos municípios. E o plano de poder desses neopentecostais, eles estão nas câmaras municipais. Eles estão aprovando leis... Essa é uma questão que precisa ser levantada. Eles estão aprovando leis que cerceiam o direito dos demais. Esse é o grande perigo. Eles têm um plano de poder. É uma escalada. Exatamente. Eles têm um plano de poder. Eles estão escalando para chegar ao topo. Né? E aí eles são tratores, eles passam por cima de quem é necessário. Paerá, nós não temos nada contra nenhum religioso e nenhuma religião. Veja, o que nós temos que combater no dia da intolerância religiosa é aqueles que usam a religião como plataforma para atender os seus interesses, exatamente, as suas necessidades, o seu egocentrismo. Então, que não vejam os nossos irmãos de outras religiões que poderão estar envolvidas nessas agressões. Não há preconceito nosso, não há discriminação religiosa. Agora, nós não podemos agredir ninguém. Espírita não pode agredir, pentecostal não pode agredir, candomblé não pode agredir. Lógico que não. Deixa eu trazer os ouvintes aqui. O Nelson Oliveira. Nelson, obrigado. Ele traz aqui de novo também uma pergunta aos mestres o seguinte, né? Eu já ouvi a frase: a ignorância de um povo se mede pela fé. Então, depois desses depoimentos, a frase se resume em quem tem fé de mais ou de menos. Complicado o tema, não? Complicado, mas pois é, importantíssimo o que estamos fazendo hoje e amanhã daremos prosseguimento. Deixa eu só, já vamos. Socorro Pacheco, programa maravilhoso e esclarecedor. Silvio Teixeira, acontece sim. E a Cida Negres, cuidado, né? Para não reagir da mesma forma que o algozes. Está aí uma grande oportunidade do exercício do amor que Jesus tanto pregou. E aí ela até para e volta, né? O que significa dar a outra face. Olha, para a gente do candomblé, eu acho que precisa ficar muito claro que a gente não é tão diferente, mas a gente também não é nada igual. Por quê? Somos iguais, mas diferentes. Exatamente. O que acontece? Nós não somos cristãos. Então, nós não nos enquadramos nos padrões cristãos. Respeitamos a identidade de Cristo, quem ele foi, tanto espiritualmente quanto universalmente. Mas para nós, enquanto tradição religiosa, nós estamos em outra vertente. Então, é óbvio que Brasil, existe o que eu havia falado no começo, existem as regionalidades. O Brasil é um país sincrético. O candomblé, quando chega aqui, o culto ao orixá, quando chega aqui, ele passa por um fenômeno chamado sincretismo religioso. Então, os nossos negros foram obrigados a cultuar os deuses africanos em cima de imagens católicas para não serem mortos ou não serem torturados. Só que, na verdade, a máscara era de um santo católico, mas o culto, de fato, era de uma divindade africana. Santa Bárbara, não é? Sim. Então, de fato, para muitos, Santa Bárbara é Inhansã. São Jorge é Ogum. Né? Nossa Senhora de Aparecida é Oxum. Né? Mas, de fato, Jesus é Oxalá. Né? Então, para muitos, existe, para muitos terreiros, para muitas famílias de candomblé, existe esse sincretismo ainda. Tá? Mas se a gente for olhar o candomblé em si, na sua matriz, na sua raiz, Santa Bárbara é Santa Bárbara. Inhansã é Inhansã.
Uma não tem nada a ver com a outra. Então, para a gente hoje, no momento em que a gente se encontra politicamente e socialmente, é importante ter essa diferenciação. Para a gente não é mais cabível manter a cultura do sincretismo, porque a gente enfraquece a tradição, a gente enfraquece, a gente empodera o racismo, a gente empodera o preconceito. Porque a gente vai dizer que Santa Bárbara é melhor porque ela é Santa Bárbara, é uma santa branca. Inhansã não, Inhansã é negra. Inhansã é negra, de cabelo negro, de cabelo afro. Então, a gente passa, o candomblé também passa por uma reafricanização. Também é um processo histórico. Entendi. É uma ressignificação. Exatamente. Por força até do próprio crescimento, da própria evolução Exatamente. dos praticantes. Exatamente. Então, é importante a gente entender cada passo. Sim. Né? E tudo isso é história. Tudo isso é história e tudo isso tem a ver não só com a história da religião, mas com a história da nossa comunidade. Tudo isso tem a ver com a história do começo do movimento negro no Brasil. Tudo isso tem a ver com o momento da nossa sociedade. Tudo é reflexo. Tudo reflete em tudo. Nós somos uma coisa só. Então, é importante entender que nós não somos cristãos. E que, por não sermos cristãos, nós não estamos submetidos a alguns dogmas. Por exemplo, a questão do pecado, a questão do perdão. Para a gente entende de uma maneira diferente. Então, no candomblé não há pecado. Não existe pecado. Não se peca. Pecado é algo que tem origem cristã. Não é origem africana. Não é africano. Não é uma teologia afrocentrada. O candomblé é reencarnacionista, Pai Aira? Se o candomblé é reencarnacionista... Isso é uma pergunta de muitos que me fizeram portador dela, porque há muitas dúvidas a respeito disso. E o senhor está aqui hoje para clarear. A princípio, não. A princípio, não. Não da maneira que é para vocês. Mas entendendo um pouco a nossa visão de vida e pós-vida, nós podemos chegar num consenso de que existe uma reencarnação. Só que a maneira em que a gente entende não é da mesma maneira que a sua. Tá? Então, ele é reencarnacionista sim, mas não do seu jeito. Não tem esse caráter evolutivo. Entendi. Entende? O Nelson aqui está ajudando aqui na produção. Nelson, gratidão, obrigado. Nelson, ele pergunta o seguinte, também pede para o pastor, para o Pai Aira, daqui, né, do candomblé, citar alguns livros básicos para a gente estudar. Olha que bacana isso, essa oportunidade. Bom, por favor. É legal. O senhor está escrevendo. Eu escrevo. Eu sei disso. Eu tô. Aproveitar aqui para... Pronto. Tô sim, mas deixa eu ter uns cabelinhos branquinhos mais assim para poder me sentir mais seguro. Mas eu já tô produzindo. Isso é que bom. Que bom. Mas assim, o candomblé, ele tem... Hoje a gente tem bastante literatura, né? Mas também é importante a gente entender que a nossa tradição é uma tradição que ela é transmitida oralmente. Verdade. Então, a gente tem dificuldade, inclusive na questão da literatura. Então, nós vamos encontrar... tem um autor que é maravilhoso, que é o José Benisti, que ele é uma pessoa fantástica. A gente tem Reginaldo Prandi, que são pessoas... Reginaldo Prandi, professor da USP, exatamente, amigo nosso. Exatamente. Nós já o entrevistamos em programa nosso. Exatamente. Reginaldo, meu Deus, ele precisa vir aqui. Ele tem, inclusive do espiritismo também, ele estuda, ele tem obras publicadas. Alma de professor. Professor vê tudo, estuda tudo. Versátil, eclético, exatamente, sério, pesquisador. Então, são dois autores que são bem confiáveis, né?
Mas são visões acadêmicas, são visões... Estanques aqui. Assim. Exatamente, são visões acadêmicas, visões intelectuais, visões filosóficas, talvez, e não religiosas. Isso. Porque as visões práticas e religiosas, infelizmente, a gente não tem registro, né? Talvez nas próximas gerações, talvez daqui 20 ou 30 anos, a gente comece a produzir. Por intermédio do senhor mesmo. Sim, já tem um pessoal produzindo, mas ainda não tem volume. A Lucilene Raquel está aqui, minha casa, família. E agora, só pegando um detalhe, né, do Nelson Oliveira, quando ele coloca, e é interessante, né, os termos. Mas eu acho que num dia como hoje, que estamos aí, o espiritismo com respeito às religiões, aí ele escreve, o pastor do candomblé. É interessante essa postura, né? Porque, na verdade, é o líder, é o pai Airá, mas, na verdade, para gente, para quem está de fora, né? Na verdade, você olha e fala, né? Dos títulos, né? Na verdade, exatamente, dentro das religiões. Mas você entende que se ela me chamou de pastor do candomblé, é porque, no mínimo, ela gostou de mim. Porque pastor, para ela, é mais positivo do que se ela me chamasse de babalorixá ou de pai de santo. É verdade. Porque pai de santo é uma coisa pejorativa, negativa. As pessoas falam do pai de santo com uma certa negatividade, ironia, uma certa ironia, né? Muitas vezes perguntam assim, mas olha, você é de candomblé, como que é lá na sua igreja? Ele não sabe dizer que ali é um terreiro, porque para ele não é um terreiro é coisa ruim. Mas como eu sou bom, eu sou legal, então para mim o meu é uma igreja. Minuto final, Paera, deixa sua mensagem para os amigos ouvintes, os telespectadores que nos acompanharam aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho que eu fui recebido aqui e quero pedir para que todos vocês levem uma mensagem de amor e de paz para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pares, para os seus amigos. Nós precisamos respeitar o diferente. Gente, respeitar o igual é fácil. Respeitar o diferente é que é difícil. Então a gente precisa respeitar aquele que é difícil. Então respeita aquele que é diferente, respeita aquele que é estranho, respeita aquele que não é igual a você. Respeita aquele que não quer ser padrão, que não quer seguir o que você segue. Você não é obrigado a concordar com ele. Você é obrigado a respeitar somente. Não critique, aceite, abrace, acolha. Você não sabe o que ele passa, o que ele vive, as dores deles. Então, é só isso que eu peço. Às vezes, como ocorreu hoje, eu disse esse caso do meu filho, a família é a coisa mais importante que nós temos na vida. E às vezes, se a família nos maltrata, quem dirá o mundo lá fora? Então, você que tem seu filho, crie ele com amor, crie ele para amar o próximo de verdade, amar o amigo, a amiga, amar o amigo homossexual, amar a amiga autista, amar a amiga deficiente, amar o amigo do candomblé, amar o amigo ou amiga negra. Crie o seu filho, seu parente, o seu amigo a amar aquele que é diferente dele. É só isso que eu digo. Agradecer o Pairá do candomblé aqui. Afonso, 30 segundos. Amai-vos como eu vos amei. Palavras de Jesus, palavras da salvação. Grande abraço a você, obrigado a você que nos acompanhou neste especial Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Boa tarde. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões.